Olá pessoal, aqui é a Andressa Caixeta. Eu sempre me apresento porque eu nunca sei quando tem gente nova chegando por aqui. Então, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Andressa Caixeta, eu trabalho com ilustração e esses vídeos eu estou mostrando o processo de projeto da produção de um livro que a minha irmã escreveu. Esse livro se chama Às vezes na Noite Escura e é um livro infantil ilustrado que vai ser lançado em breve. Aproveito para agradecer em meu nome e em nome da minha irmã a todos os apoiadores, a todas as pessoas que continuam chegando para fazer parte desse livro, para fazer ele junto com a gente. Então, se você quer participar desse processo também, é só entrar no blog dela, Recanto da Prosa, e dar uma olhada lá nos pacotes que a gente tem com livro, com baralho, com caderneta, com várias coisas para você poder adquirir um pacote, receber ele em casa em breve e fazer esse livro junto com a gente. Então eu vou mostrar aqui um desenho, esse é o terceiro vídeo da playlist, mas na verdade foi o primeiro desenho que eu comecei a fazer, só que eu tive um processo um pouco diferente para ele e eu espero que vocês gostem. Então vamos lá? A minha irmã deu a ideia de fazer o cenário de uma cidade de época, eu adorei. Então eu peguei de referência algumas imagens de cidades históricas mineiras, tipo Ouro Preto, né? E eu já tinha alguns rabiscos dessa fantasma, então eu trouxe aqui para usar de referência, para já fazer o desenho. Essa é a participação do meu namorado, ele fica aqui do meu lado quando eu tô desenhando às vezes. E eu coloquei os personagens aqui no cenário. E depois eu coloquei o papel manteiga por cima pra tirar os personagens, porque tava me atrapalhando a desenhar o cenário, né? Foi aí que eu decidi fazer separado os cenários dos personagens, né? E aí eu peguei os papéis separados da fantasma e fui adicionando mais detalhes, porque na capa, como vocês podem ver, ela ainda tava muito crua, né? Sem detalhes no vestido, o rosto tava muito simples e eu senti que faltava um pouco mais de detalhes. E aí eu trabalhei um pouco mais nela. Eu viro o papel manteiga pra ver dos dois lados, pra ver se não tem nada torto, né? E aí eu fui contornar com nanquim pra realmente passar esse desenho pro computador depois, né? Pra começar a tratar. E eu tava com dificuldade nessas linhas retas, então eu peguei uma régua e um esquadro bem tradicional mesmo para manter as linhas paralelas às margens da folha, né? E é difícil de manter todas as linhas retinhas, né? Quando você perde a referência. Mas aí eu travei, não é a imagem que travou, eu parei e fiquei, gente, não vai dar certo, tá muito difícil fazer todas essas linhas retinhas, meu esquadro é pequeno, ali tem até um X, tá ficando torto. Vai dar muito trabalho depois na hora de colorir, e tem muitas linhas retas por causa das construções, né? Aí eu desisti. Falei, quer saber, eu não vou fazer a line art disso aqui, eu vou tratar direto no computador. E aí eu fiz o contorno a nanquim só dos personagens, foi diferente do que eu fiz nas duas outras ilustrações, né? Eu decidi experimentar o desenho direto aqui no Photoshop, sem refinar o traço. Eu peguei o texto aqui de outra página, só pra ver se tava dando o espaço direitinho. Trouxe os personagens, como sempre, foi limpar os personagens, né? Tem aquela técnica que eu mostrei no primeiro vídeo já, de aumentar os níveis, depois apagar toda a informação que não é preta nem branca e sair corrigindo os detalhes, né? Eu fiz a line art só dos personagens, então foi mais rápido essa parte, porque eu só tinha que fazer isso na fantasma, no tio Luiz e na menina. E aí eu vi que a menina tava muito alta, eu queria que ela tivesse a cara de ser mais nova, então eu encurtei ela, porque vai ficar com uma proporção de cabeça e corpo menor, né? Mas mesmo assim ela ainda tava grande, né? E não é só diminuir ela, porque a proporção ia ser diferente. Então eu recortei o corpo dela separado, fiz ali o teste das cabeças ali, né? Uma cabeça para outras 4 do corpo e reencaixei para ela ficar na proporção que eu queria, para ela parecer mais nova. Você vê ele comparando, né? Com o tamanho, assim, só isso já muda a idade da personagem, né?
Posicionei eles no lugar e eu fiz uma coisa parecida com a fantasma ali, a cabeça dela também, tirei ela do lugar, ajeitei a cabeça, diminuí um pouco, eu tenho a tendência de fazer todos os personagens cabeçudos. Aí espelhei ali pra ver se tá dando tudo certo e parti pra fazer o color block da cidade. Você vê que tá tudo torto mesmo, né? Porque aí quando eu coloco os quadrados certinhos ali, você vê o tanto de linha torta. Aí eu fiz um bloco para cada prédio, sem preocupar muito com cor no início. Depois eu ia ajeitando. Então cada prédio estava numa camada e o arquivo estava ficando muito pesado. Então eu fiz o céu, fiz o chão e fiz as janelas. Para fazer as janelas eu usei um brush da Devinelli também, aquela que eu mostrei no vídeo do lobisomem, no vídeo anterior. Se vocês quiserem saber um pouco mais, pode ir lá. Então eu usei esses brushes que já carimbam as janelas, depois é só distorcer as beiradas para acompanhar a perspectiva. Aí a gente fez uma votação, porque eu estava na dúvida se a gente ia fazer uma cidade mais azul, combinando com a cor da fantasma, ou uma cidade mais avermelhada, para ficar em contraste com a fantasma. Aí a gente colocou isso na votação no Instagram, as pessoas contribuíram, o azul ganhou, então eu voltei pro azul e fui adicionando agora mais detalhes, né? O céu ali atrás, coloquei umas nuvens, os postes, né? Os postes de luz, saí multiplicando eles lá para trás, ajustando mais ou menos a distância deles, considerando a perspectiva, né? Os brilhos de luz tá todos em uma camada diferente também. E é fantasma e o tio Luiz. Eu pulei aqui o color block do fantasma e da menina, que é a mesma coisa de sempre, né? E aqui mostra como eu tenho que ajustar de novo a perspectiva quando a gente vê algumas falhas assim, né? Aí os tijolinhos também são um brush, um pincel da Devinelli. Você vai mexendo neles e ajustando. Aqui eu adicionei textura nos prédios um por um, porque eu queria um aspecto mais aquarelado nesse. Então eu saí manchando todos os prédios para ter uma cara bem velha, assim, lavado mesmo. Fiz a perspectiva da calçada e da rua, você vê que os tijolinhos não estão certinhos, mas só deles irem afinando já dá a sensação de perspectiva. E fui reforçar os detalhes da igreja. Então eu peguei aquele meu rabisco, né? Usei ele meio transparente para me orientar a fazer as linhas e saí colocando tudo em tons de azul também e ajustando algumas coisas que estavam meio estranhas, assim. Eu usei de referência uma igreja de Ouro Preto também para fazer a estética dela por fora, né? Mesma coisa das janelas, carimbo aquilo, depois ajusto a perspectiva. Copio de um lado, agrupo as coisas para ficar mais leve. Os prédios, eles estavam todos um em cada camada e estava muito pesado o arquivo. Você vê que esse arquivo eu tive que fazer uns cortes maiores porque estava muito pesado. Então é bom você agrupar às vezes para ficar mais leve. E lá atrás eu usei os pincéis de vegetação também para criar um fundo, mas não preciso de muito detalhe, né? Porque é lá atrás. E aí eu trouxe a referência de luz e sombra que eu tinha usado lá no Vampiro para fazer o sombreamento da pele do tio Luiz, né? Para ficar tudo no mesmo tom. Isso é uma coisa importante quando você está fazendo uma história em quadrinhos, um livro, para não ter conflito de tamanho, de cor, de uma página para outra, né? E fui fazer a menina. Então, para ela eu não tinha cores ainda, né? Eu fui inventando as cores e testando. E fui para detalhar o cabelo dela. Para o cabelo dela eu testei algumas coisas. Eu primeiro fiz esse brush bem áspero e eu não gostei. E aí eu resolvi fazer só umas luzes mesmo com um aspecto mais esfumaçado. E aí por fim eu voltei para fantasma. Eu achei melhor escurecer o contraste na região do rosto dela para dar mais impacto com os olhos que eu vou colocar brancos depois. E sair sombreando partes também para dar mais luz e sombra para ela, no cabelo, no vestido. Eu adicionei umas florzinhas no espartilho dela, depois umas florzinhas na blusa também. E
fui usando o mesmo pincel de aquarela para ela ficar toda esfumaçada. E aí eu fiz uns ajustes de luz e sombra e é isso. Então é isso, pessoal. Obrigada por terem assistido. Não se esqueçam de curtir, comentar, que isso ajuda muito. E se puderem compartilhar, é ótimo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e fiquem sabendo desse nosso projeto também. Se querem mais notícias sobre o projeto e saber um pouco mais sobre o que a gente já fez, segue a gente nas redes sociais. O meu Instagram é @dessacaixeta e o da minha irmã é @nina.caixeta. Ela tá sempre colocando conteúdo legal por lá. Então é isso. Obrigada por ter assistido e até a próxima!